Hora de quebrar o tabu, hora de parar de ser freguês do menor do Rio, hora de vencer o Botafogo, hora da estreia de Luiz o Beldia. Tudo sobre Fluminense e Botafogo você vê agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nesse domingo, 16 horas, no Maracanã, para enfrentar o Botafogo, para enfrentar o bairro, um time que tem sido a pedra no sapato do Fluminense nos últimos 3 anos. E para isso vai ter a estreia de Luiz o Beldia, o novo técnico do Fluminense, depois da peidada do senhor Renato Gaúcho, que pediu demissão, que botou a culpa em todo mundo, menos nele, porque ele não erra, ele é o ser perfeito do futebol mundial, colocou a culpa nas redes sociais, já colocou a culpa em jogador, já colocou culpa em calendários, que sim, o calendário é uma merda, coloca a culpa em todo mundo, em arbitragem, mas ele não erra e pediu para sair, ainda bem que não volte nunca mais. Luiz o Beldia assume e não tem tempo ainda, chegou na sexta-feira, treinou na sexta, treinou ontem, e hoje vai para jogo, mas não tem como ele fazer grandes alterações táticas e nem de peças no Fluminense. O Fluminense deve ir a campo com um time que vinha sendo escalado, pelo Renato Gaúcho, que deve ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, Serna, Canóbio, e o GE crava o Cano. E eu também acho que ele vai colocar o Cano, ele conhece o Cano, ele era do Lanús quando o Cano começou a surgir lá, então eu acho, e obviamente ele viu os jogos do Fluminense, ele é um cara compulsivo por trabalho, compulsivo por estudo, e certamente ele sabe que o Cano é muito melhor que o Everaldo. Mas eu não me surpreenderia se ele viesse com o Everaldo nesse primeiro momento, uma vez que não tem tempo para ele fazer grandes mudanças, grandes alterações. O Fluminense com esse elenco, com esse time, é capaz de vencer o Botafogo. O Botafogo é um time que se perdeu bastante. A temporada que começaria em abril, segundo John Textor, não começou ainda. O Botafogo não pegou nem Taça Rio no Campeonato Carioca, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco, foi eliminado da Libertadores pela LDU, e se não conseguir uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, vai ficar fora da Copa do Brasil do ano que vem. Então o Fluminense tem o dever de vencer o Botafogo por si próprio, para chegar aos 34 pontos, se aproximar mais dos 45 para a gente ficar tranquilo para a disputa das semifinais e quem sabe finais da Copa do Brasil, mas também de puxar o Botafogo para trás para que ele sequer pegue Copa do Brasil no ano que vem. E o Botafogo vai ter vários desfalques. O Botafogo não vai ter o Alex Telles, não vai ter o Natan, não vai ter o Alexander Barbosa, não vai ter o Pantaleão, que foi expulso no último jogo, e vai ter na zaga reserva com Gabriel Bahia, que vai fazer a sua estreia, inclusive, e Daniel Ricardo. Gabriel Bahia, que era do Volta Redonda, é um jogador que foi colocado como suspeito de manipulação de resultados por cartão. Quando ele jogava no Volta Redonda, por 3 jogos, ele levou o cartão amarelo, e as casas de aposta avisaram a CBF e avisaram o governo brasileiro para que se tivesse uma investigação. Então, por isso, a legalização das casas de apostas é fundamental, porque elas são obrigadas a reportar quando tem alguma coisa suspeita. O que é suspeito no caso de aposta? É quando tem um volume de apostas muito grande em alguma situação, como por exemplo um cartão amarelo de um jogador. E aconteceu isso com o Gabriel Bahia. Ele obviamente se diz inocente e pode ser inocente, existe a presunção da inocência nesse país, ainda bem, e que ele é inocente até que se prove o contrário, e aí o Ministério Público vai fazer toda a investigação para saber se é efetivamente inocente ou não, mas é suspeito de manipulação de resultado e faz a sua estreia no Botafogo. O Botafogo vem com vários desfalques, do meio para frente um pouco menos, mas na parte da zaga, vários desfalques, não sabe se o Cuiabano ou se o Marçal vai jogar, independente de quem jogar. O Fluminense tem a obrigação de fazer um jogo forte, um jogo com muito cuidado com a transição do Botafogo, um jogo de posse de bola, mas que não seja aquela posse de bola estéril, da época de Mano Menezes, da época de Renato Gaúcho, toca entre o zagueiro, toca entre o zagueiro, sai um chutão. Não deu tempo ainda de mudar esse padrão de jogo, mas eu espero que os jogadores estejam mais leves, com a contratação de um técnico, que
gosta de trabalhar taticamente, que era uma grande reclamação do elenco com relação a Mano Menezes e depois com relação a Renato Gaúcho. Né? Se a presidência do Fluminense, se a diretoria do Fluminense ouvisse mais os jogadores antes de contratar um técnico, o Fluminense não teria passado, né, por exemplo, pelo vexame da eliminação para o Juventude na Copa do Brasil do ano passado e do vexame da eliminação na Sul-Americana, a Sul-Americana mais fácil da história, né, para o Lanús, para o Olaria da Argentina na última semana. De toda forma, na história do confronto são 394 jogos com 143 vitórias do Fluminense, 118 empates e 133 vitórias do Botafogo. O Fluminense fez 577 gols e sofreu 533, né? São 46,8% de aproveitamento. Porém, nos últimos 12 jogos são 9 vitórias do Botafogo, sendo 8 seguidas. Né? Há 8 jogos que o Fluminense só toma paulada do Botafogo, com 2 vitórias do Fluminense e 1 empate. Chegou a hora. Né? Não dá mais para esperar para o ano que vem, né, conseguir uma vitória sobre o Botafogo, até porque essa é uma vitória importantíssima se o Fluminense pensa em Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Né? Sim, estamos a 4 jogos do título da Copa do Brasil. Pelo que eu vi do Cruzeiro ontem, se jogar só essa bolinha, né, o Fluminense atropela o Cruzeiro se pegar o Cruzeiro na final, mas o Vasco fez uma boa partida. Né? O Vasco cresce de produção com o Fernando Diniz e o Fluminense vai ter muita dificuldade de passar pelo rival local e chegar à final da Copa do Brasil. Mas se chegar, nem Corinthians e nem Cruzeiro são times que assustam. Né? O Cruzeiro, pelo jogo de ontem, são times que assustam um Fluminense bem treinado. Mas para isso, o Fluminense precisa primeiro se tranquilizar. E se tranquilizar significa ganhar do Botafogo, ganhar do Bairro, interromper essa série insuportável de derrotas para um time que é menos tradicional que o Ameriquinha Carioca, beleza? Então, lugar de tricolor do Rio Grande Rio é no Maracanã, às 16 horas, para ver um clássico entre Fluminense e Botafogo. Né, um jogo em que a gente precisa vencer, um jogo que a gente tem que vencer para subir no Campeonato Brasileiro, para se afastar de vez da zona de rebaixamento, né, mas para também massagear o nosso ego, para também tirar essa dor de ficar perdendo para um time que é muito menor que a gente. Então, lugar de tricolor do Rio Grande Rio é no Maracanã para uma grande vitória do Fluminense contra o Botafogo, para iniciar bem a era Luiz Ubeldia no Fluminense. Um grande beijo. Um grande abraço. Tchau, tchau.